Quando a gente pensa no Jânio Quadros, a gente tem que lembrar de quem a gente falou antes. Quem foi o presidente que a gente conversou na última aula? Tem um tempinho já, tem 2 semanas. Quem que foi? JK, isso mesmo. Juscelino Kubitschek. E vocês lembram como é que foi o final do governo dele? Alguém me diz aí. O homem. Kubitschek, isso mesmo. Ele mesmo. Mas você lembra como é que foi o final do governo dele? Ou não? Como é que foi ali o final do governo dele? Foi um bom, ruim? Como é que tava ali o clima? Alta de porra, Arthur. Arthur tá voando muito baixo. Tá voando de razões. Isso mesmo. Alta dívida externa. Mas tem uma coisa interna que estava crescendo cada vez mais, estava causando um pânico popular. O que que era, galera? Fala pra mim. Vocês estão fazendo revisão pra mim, tá? Manda aí. E aí, galera? Vamos que vamos. Cadê? Reforma agrária, não. Tá maluco? Logo, inflação também, mas não. Não era isso que estava causando pânico popular, não. Uma coisa que estava crescente ali, estava escancarada na cara do povo. Comunismo, não. Não. Galera, corrupção. Corrupção, tá? Falei. É... Corrupção, tá? Com a Constituição de Brasília, beleza? Ficou escancarado para a população que estava tendo vários escândalos de corrupção. Constituição de Brasília, como qualquer coisa no Brasil, foi superfaturada, beleza? E exatamente, Cal. Eu acho que é bem legal a gente criar essa linha de raciocínio. Porra, como que o Jânio, esse maluco aqui, né, conseguiu subir no poder? Vamos falar um pouquinho do Jânio, tá? Nasceu em Mato Grosso, tá? Beleza? Que, tipo, Campo Grande, e que assim, era parte de São Paulo, mas era distante, não era nem visto como assim, como uma grande parte de São Paulo de fato, tá? Mas na época, na UF era, tá? No mapa você via como se fosse parte de São Paulo, ali em Campo Grande, tá? Nessa região. Mas é o seguinte, ele era um cara que não tinha muitas intenções políticas, tá? Ele vai se formar como professor de português, não tá aqui português, tá? Português, geografia e direito, tá? Beleza? Então ele assim, ele tinha um linguajar muito erudito. Ele falava de uma forma, pô, completamente erudita. Isso era bem visto até, né, pela população. Era um cara que sabia muito de gramática, tudo que a nossa queridíssima a nossa queridíssima professora de redação, Clary, a gênia, sabe? Ele sabia um pouquinho menos que ela, tá? Mas ele assim, tinha um linguajar extremamente brabo, erudito, falava coisa que ninguém entendia, mas o pessoal ficava olhando e falava, porra, o cara sabe, hein? Tá? E dando aula para os alunos dele, beleza? Lá na faculdade de São Paulo, tá? Deixa eu só tirar aqui um negócio. Vocês estão escutando um barulho aqui no tablet? Ou não? Eu tenho que tirar um negócio aqui que tem um aplicativo aberto aqui que tá fazendo barulho, mas eu acho que não tá indo. Porra, beleza. Deixa eu então só mutar meu áudio aqui, que aí não me atrapalha. Não, mas já parou de tocar, beleza. Mas vamos que vamos, tá? Ele era um cara que, porra, falava muito de política, tá? Ali, lá em São Paulo mesmo, tá? Na Faculdade de São Paulo. Falava muito de política, falava muito. Ele não tinha pretensões políticas, mas dava discursos políticos e tudo mais. E os alunos dele falavam: porra, professor, tu pode ser um cara político aí, por que tu não se candidata? E ele: não, porra, não quero me candidatar, não. Essa coisa de política não é pra mim. Até que quem vai lançar a candidatura deles vai ser os próprios alunos. Eles vão filiar Jânio Quadros ao PTN, um partido totalmente conhecido, um partido pequenininho, Partido Trabalhista Nacional, tá? Não tinha nenhuma importância política, mas filiam a ele, a esse partido, e lançam a candidatura dele para vereador de São Paulo. Como ele já era um cara bem conhecido, ele nem fez tanta campanha não, tá, galera? Para ser vereador.
Mas assim, como ele já era um cara conhecido, a galera foi, votou e conseguiu ser eleito vereador, galera. O que vocês acham? E aí? Sim, não foi. Não foi, tá? Não. Foi eleito suplente. Beleza? Ele foi eleito suplente. O que é suplente? É tipo um vice-vereador. É um cara que fica ali, caso aconteça que algum vereador saia, o suplente ele entra. Tá bom? Ele foi eleito suplente de São Paulo lá. E o que aconteceu? O ano é 47. Quem tava no poder, galera? 47. Fala pra mim. Vargas, beleza. E qual ano é esse? 47, galera, Estado Novo. No Estado Novo, o que acontece? Vargas vai tirar uma cacetada de político, tá? Opositor a ele. Faz sentido? Ou seja, em São Paulo também. Vai intervir em São Paulo e vai tirar uma porrada de vereador. Nisso que ele tirou uma porrada de vereador, sobra espaço para quem? Sobra espaço pro Jânio entrar, tá? Jânio vira vereador de São Paulo, era suplente. E aí, cara, ele começa uma escalada política genial, tá? Se vocês veem, olha os anos, cara. 47, 48, tudo bem. Aqui vai demorar um pouquinho, né? Vai ser 4 anos mesmo. Mas, ó, aqui ele foi de 1 ano de vereador para deputado estadual. Já se candidata e vira deputado. Tá? Ele entra como suplente na época da eleição, faz coisas interessantes, tá? A população vai gostar dele e ele vai se eleger deputado estadual de São Paulo. Tudo bem? E, ó, já tá ali falando, ó, gastos públicos, corrupção. E em 1053 vai se eleger o quê? Prefeito. E vai ficar 2 anos. Tá bom? Em 2 anos sendo prefeito de São Paulo, ele já vira governador. Tá? Então, assim, uma campanha política genial, cara. Genial mesmo. O cara, em pouquíssimo tempo, numa estreia política despretensiosa, já se tornou governador de São Paulo. Tá? E ele é bem caricato, né? Um cara que não é bonito. E se vocês pararem para refletir, quando a gente olha a imagem do nosso queridíssimo Jânio, ele é um cara. Ó, tá vendo? Depois eu vou falar mais desse imagem, que esse imagem é engraçado. Mika já botou até aí. É, ele é um cara bem caricato. E assim, era um cara que era bem ao contrário do do JK, né? JK, porra, era um cara de terno sempre na linha, alfaiataria, ia lá, botava tudo certinho, andava sempre com um sorrisão no rosto, tudo ajeitadinho, penteado feito. Ele já não, ele já chegava como? Totalmente cabelado, ó, totalmente cabelado, bigode por fazer. Ele, cara, ele fingia que tinha caspa. O maluco lia, literalmente, e pegava talco, botava aqui no paletó, o pessoal achava que ele tinha caspa. Então, assim, tudo que o JK era, ele não era. Isso era perfeito, porque a população tava puto com o JK, porque ele é corrupto. JK era um grande corrupto que deixou o Brasil lotado de corrupção. E ele vai perceber esse apelo popular. O cara é inteligente, ele percebe, o cara é professor, pô. Então ele já o quê? Ele já percebe que, porra, a galera não quer mais corrupção. E eu, desde o início da minha campanha política, desde o início lá como vereador, eu combato a corrupção. Pelo menos é o que ele levanta, né? Dizer que ele combate a corrupção. Então ele lança, né, o slogan, varre, varre, vassourinha, famoso, né? Tá aqui ele, porra, ele com uma vassoura, né? Aqui, ó, mais uma vez com a vassoura, dizendo que ele ia varrer a corrupção do Brasil quando ele fosse eleito, tá? E o que vai acontecer, cara, é o seguinte, o que vai acontecer é que ele vai vencer, tá? A eleição. Ele é um personagem, mas não sei estimar até onde vai esse personagem. Ô, Souza, pra que fingir que ter caspa? Pra ser popular, pô. Porque assim, quem tem caspa é o rico. Rico não, o rico compra, porra, um tratamento pra caspa, passa, pô, shampoo de não sei o que no cabelo, sebo de carneiro, sei lá. Então ele, porra, ele não, que o trabalhador tem caspa, o povo tem caspa, tá? Ele fingia que ele era pobre. Pô, cara, tinha um discurso que ele deu, que ele tava discursando e disse, e tava no meio do discurso ele desmaia, tá? Ele desmaiou no meio do discurso. Aí ele levanta assim: perdoe-me, povo do brasileiro, estou muito tempo sem comer. Poderiam me dar um instante para fazer uma bocada aqui? Aí ele tira do paletó, literalmente, um pão com mortadela e come, tá ligado? E fez isso, meteu o louco, tá ligado? Viu de desmaio. Então ele era o cara caricato mesmo, tipo, porra, aí a galera, porra, esse daí é nossa, do então o cara é maluco, mano, assim, tipo, ele era literalmente uma caricatura, cara. Mas, se hoje é uma coisa muito estranha, na época colheu muito bem, tanto que ele venceu pra presidente, tá bom? Beleza?
E, ó, coligação PTN e a UDN. Por quê? Porque ele era um cara que levantava, porra, um viés muito conservador. Tudo bem? E assim, a UDN não tinha mais um bom candidato para assumir, tá? Então nada mais justo do que eles apoiarem Jânio Quadros. Então a UDN, quem é a UDN? União Democrática Nacional. Carlos Lacerda, quem lembra? Cara opositor a Vargas. Odeio o Jango, perdão. Odeio, não é o Jânio, odeio o Jango. Tá? Odeia comunistas. Financiado pelos Estados Unidos, tá? Partido financiado pelos Estados Unidos. Então, assim, eles vão apoiar esse cara, porra, pra assumir o poder. O pessoal fala, né, que o Jânio Quadros ter assumido foi a UDN de porre. O pessoal dá esse apelido. Porque, assim, ninguém sabia o que o Jânio Quadros era, mas era a única coisa que tinha pra. Depois desse escândalo de corrupção do JK, era o único candidato que tinham pra apoiar, porra. Tinha que ser o Jânio Quadros. Só que sim, quem era Jânio Quadros? Quem era um cara? Um cara que aponta o pé pra esquerda e o outro pra direita. Quem é esse maluco? Vamos tentar entender aqui quem é esse cara. Esse é meio triste. O cara começou como suplente, depois presidente. Hoje temos o Pavanato como sinistro. Não vou nem falar nada. Se ele fizesse hoje, ganhava pra deputado no mínimo. Cara, vamos torcer pra. Não sei, né? Vamos falando aqui não. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui pro raciocínio. Já no início, o camarada já começa a fazer o seguinte: proíbe biquíni, usar biquíni, tá? Composto de Miss, proíbe também para usar na praia, não podia por um momento, depois ele dá uma liberada. Mas ele. O que ele vai. Por quê? Reza a lenda que a mulher dele achava uma indecência as mulheres usarem biquíni na praia. Aí ele disse lá no discurso que as damas de São Paulo fizeram uma denúncia. Disseram que estavam horrorizadas com tal indecência. Mulheres de biquíni, então ele proíbe, tá? Então começa, porra, a população vai falar, principalmente a galera do Rio de Janeiro, vai falar, porra, beleza e tudo mais. Aí depois ele proíbe o quê? Lança perfume em baile de carnaval. Caralho, lança perfume, o que é o lança perfume, galera? Acho que a maioria deve saber, né? Aqui, espero que a maioria não saiba, mas ficou meio popular essa porra. Ó, não usa essa merda, hein? Mas que isso? Tava usando fio dental? Não, biquíni normal. Aí, ó, Aí qual é da parada? Lança perfume, né? Era uma parada que não era feita pra ser droga, mas era usado, tipo, tinha um cheiro, tá? Muito, muito forte, e o pessoal ficava atacando essa porra nos outros, tá? No carnaval, era famoso. Só que o pessoal começou a, em vez de jogar pra fora, começar a jogar pra dentro. E aí o pessoal viu que o bagulho deixa dar onda, né? E, porra, ele proíbe pensando que, caraca, saúde pública e tudo mais, vou proibir uma droga. Já que a galera tá usando. Mas, assim, tu acha que o pessoal vai gostar? A galera do carnaval, pessoa do Rio de Janeiro. Ali tá ali, ele lança perfume. Qual é, amigo? Não vou falar de nada disso também. Mas, enfim. Cara, então ele proíbe já, porra, biquíni, lança perfume. Aí que dá merda, porque depois ele vai proibir o quê? Rinha de galo, mano. Rinha de galo foi foda. Porque, assim, óbvio, eu sou super a favor de proibir rinha de galo, tá, galera? Mas, tipo, era uma parada que a nível nacional era uma coisa foda. Tipo, todo mundo ia assistir. Desde a roça até a cidade grande, a pessoa fazia rinha de galo, mano. Então, ele proíbe essa parada e ele literalmente tá fazendo isso, tirando a diversão do dinheiro, tá ligado? E, cara, ele vai começar a soltar umas medidas bem populares, tá? E a mídia também vai tacar em cima, mas a mídia vai até perdoar ele, né? A população também vai esquecer depois de um tempo, mas já é um início bem truculento. Tranquilo até aqui, pessoal? Início de governo, não deu nem 2 meses de governo, tá? Estão comigo até aqui? Deixa eu voltar aqui pro chat que eu perdi vocês. Calma aí. Só ver como é que a Bel botou aqui. Bel ficou de muito bom slide, parabéns. Tá? E, cara, nessa época em que o Jânio assumiu, começa a surgir um termo, tá? Lembra que a gente está em 61. Que evento externo está acontecendo agora, galera? Entre as duas maiores potências do mundo. Guerra Fria, boa. União Soviética contra os Estados Unidos. Capitalismo contra comunismo. Tá? E lá alguns países, se eu não me engano, a Índia, não lembro. Mas vão começar a falar, pô, se eu não me engano é na Índia mesmo. Eles vão falar o quê? Cara, a Índia não é um país do capitalismo nem do comunismo. A Índia é uma terceira via. É um país de terceiro mundo. E o Jânio vai se amarrar, pô. O Jânio vai escutar essa parada de terceiro mundo e vai começar a falar, não, pô.
Brasil é um país terceiro mundo também. A gente não é alinhado nem com o capitalismo, nem com o comunismo. Beleza? E o que ele faz? Retoma diplomacia com quem? Com a União Soviética. Lembra quem tinha tirado? Dutra. Dutra ele tinha tirado a diplomacia com a União Soviética. Ele vai retomar. Tá? E aí, porra, o pessoal do UDN vai começar a olhar. Porra, Jânio, que porra é essa? Tá voltando a falar comunista? Porque assim, o Carlos Lacerda tinha uma opinião bem clara. O Brasil, ele não é terceiro mundo, coisa nenhuma. O Brasil, ele é alinhado com quem? Com os Estados Unidos. Pro Carlos Lacerda, né? Político extremamente influente. Então ele já começa a falar, pô, que isso? Tá? Porque assim, você é conservador, traz suas medidas, mas você tá começando a trazer umas ideias meio de esquerda, pô. Tipo, e aí vai piorar. Aí ele vai, cara, ele vai condecorar um, um dos caras mais importantes, tá? Da história humana. Tanto que eles não vão tirar nem a condecoração desse cara na ditadura militar. É o Yuri Gagarin. Quem é o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a sair da Terra. Primeiro astronauta a ir para o espaço, tá? E ele é da onde? Da União Soviética. Ele vai condecorar esse cara, beleza? Aí ele começa a condecorar uma galera meio estranha, até que ele condecora um cara bem complicado. Quem é esse senhor aqui? Ernesto Guevara. O maluco vai condecorar o Che Guevara, mano. Aí tá sacanagem, né, rapaz? Porra. Aí, porra, o Carlos Lacerda vai começar a ficar meio puto com ele, né? Assim, que porra. Tá de brincadeira, né? Comigo. Tranquilo até aqui? Estão ainda comigo? Tô dando só uma lidinha pra ver o que ela botou aqui, tá? Vou falar dos mais importantes. É... E tá, ó, outra coisa importante que a Bel falou, que eu já esqueci, ele retomou com a China também, tá? A China passando pela Revolução Vermelha lá, né? Tranquilo até aqui? Grande humanista, segundo Lulão. Alguém com alguma dúvida até aqui? Tô acompanhando o raciocínio, rapaziada? Vai, e aí tá, aí ele vai continuar. Eu também o Carl só manda os comentários meio complicados, diria. E aí ele vai começar o quê? Lançar mais medidas contra a corrupção para tentar equilibrar um apelo popular. Galera, isso não deu nenhum ano de governo, tá? Tudo que ele tá fazendo aqui. Tranquilo? Foram meses de governo. Até que vocês estão comigo, né? Beleza. E, cara, qual é a grande questão? Ó, Carlos Lacerda atacando pau, beleza? Carlos Lacerda atacando pau, porque ele tá tomando, porra, relações externas com a China, com a Cuba, com a União Soviética. E o que ele começa a fazer? Cara, ele vai começar a fazer o seguinte: beleza, deixar esses caras quietos, mas ele vai começar a fazer uma medida impopular, que é o quê? Pagar o FMI. Porque lembra o seguinte: lembra, voltando para o raciocínio aqui, lembra que o nosso queridíssimo JK, ou não tão queridos por muitos, se endividou todo para o quê? Para fazer o plano de metas dele, lembra? Construir Brasília, fazer rodovia, fazer um monte de coisa, tá? Energia. Então, ele se endividou o Brasil, pegou empréstimo no FMI, quase deu um calote, mas começou a pagar. Mas logo depois que ele sai, quem acerca com a dívida toda, quem ganha a dívida nas costas é o Jânio Quadros. Então ele começa a fazer o quê? Começa a cortar subsídio, desvalorizar a moeda, tá? E todas essas medidas, beleza? Vão começando o quê? Fazer a inflação aumentar, tá? Corta subsídio, desvalorizar a moeda. Por quê? Ele precisa o quê? Ele precisa cumprir com algumas coisas que o FMI tá falando e precisa pagar o FMI. Então ele começa, porra, a tentar o quê? Adquirir caixa, tá? Adquirir caixa para máquina pública para depois pagar o FMI, que, porra, não ia ter como dar um calote nos caras. Só que o problema é o quê? O problema é que aumenta a inflação e começa a aumentar o preço do pão, preço do açúcar, preço do feijão, do arroz. E aí, cara, ferrou, né? A inflação alta dá merda. E aí a população já vai começar a ficar meio bolada com ele, tá? E Carlos Lacerda vai começar a afinetar ele mais, mais e mais e mais. Vai ter uma grande pressão política contra, tá? Jânio Quadros. Vai chegar um ponto, cara. Vai chegar um ponto que ele não tinha mais governabilidade. Jânio Quadros, ele não tinha mais. Se eu falei Jango, perdão. Jânio Quadros não tinha mais governabilidade, cara. Ele não conseguia mais governar. Beleza? Ele virava quase uma figura. Uma figura representativa só.
Uma figura, um representante só que não governa, tá? O Congresso não passava nada e basicamente governava por ele, quase parlamentarismo, tá, pessoal? FMI é Fundo Monetário Internacional, tá? É um banco que até hoje existe que empresta dinheiro para os países, se os países seguirem certas medidas, tá? E, cara, ele vira uma figura representativa. Tudo bem até aqui? Uma figura que, porra, praticamente não governa. Então, assim, no raciocínio. Na época que ele governava, só para relembrar uma coisa para vocês, ele fazia uma coisa que era coisa de maluco, tá? Chamada política dos bilhetinhos. O que ele fazia? Ele tinha uma reunião ministerial, ministro da Educação. Aí, porra, marcava reunião com o cara. Aí o cara chegava na reunião e tudo mais, abria a porta e não tinha nada. Não tava lá. O cara só via a sala vazia e uma coisa na sala. Chegava ali e tinha o quê? Um bilhete. Aí ele lia um bilhete e falava: senhor ministro, você deveria aumentar o investimento em tal lugar. E acabou, maluco. Não tinha conversa. O maluco só botava um bilhete e deixava lá. Cara, existem relatos do cara fazendo reuniões, tá? Beleza? Fechadas ali. O cara, tipo, um cara falava: presidente, você não acha que a gente deveria fazer tal investimento? Aí o Jânio Quadros pegava um papel, escrevia, ó, passa pra ele. Passava pro cara, o cara abria e, tipo, o bagulho é coisa de maluco, tá? Então, foi uma estratégia dele, tá? De tentar governar de forma um pouco mais autoritária, um pouco mais, tipo, diminuir um pouco essa história de, cara, se eu não conversar com o cara e mandar, me escrever, ele vai ter que fazer o que eu tô falando. Só que não funcionou bem, o clima ficou mais tenso ainda, tá? E aí é mais um dos motivos, tá? Primeiro, pra mídia taxar porque isso vazou. Então a mídia começou a taxar ele de maluco, tá? E o cara não se ajudava, né, pessoal? Não dava pra. Tipo assim, não se ajudava muito, né? Olha essa carinha aqui dele, né? Olha o jeito que o cara ficava. Então, assim, colou muito fácil a ideia de que ele tava enlouquecendo, né, cara? Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui o que a Bel botou aqui. Mas tem umas fotinhas maneiras dele. Então, ele não, assim, se ajudava muito, tá? Beleza? E essa política de incerteza, cara, deixava cada vez o pessoal mais preocupado com isso, tá? E a pressão cada vez mais alta. Tudo bem? Mais alta. Vai ter até uma denúncia, tá? Do Lacerda, de que o Jânio estava pretendendo dar um golpe. Tá bom? Vai denunciar o Congresso. Isso vai fazer até. é, Isso vai fazer até o Congresso tirar o poder dele, como eu falei, né? Beleza? E o que ele vai fazer? Tirar o poder dele mais ou menos, né? Porque é um acordo mesmo institucional. O pessoal começou a fazer um acordo. Olha o caminhado do elemento. Para fazer um acordo para não deixar, não passar nada. Não passar nada, tá? Não defendendo o governo aqui, beleza? Não defendendo nenhum governo, nem fazendo vitimismo político. Cara, exemplo, por exemplo, final do governo Dilma Rousseff, antes do impeachment. O Congresso completamente contra ela, né? Vocês viram? Eu não tô falando que, tipo, isso, ai, coitada. Não. Mas, tipo assim, é um fato interessante. É literalmente o que aconteceu com Jânio Quadros. Só que a Dilma foi no final. Dilma governou um pouco mais. O Jânio foi em 7 meses, tá? Não tem essa de vítima, tá, pessoal? Ninguém é vítima aqui. Políticos, funcionários públicos, tá? E aí vocês veem como o pessoal articula lá dentro e vocês tirem as conclusões de vocês sobre isso. Mas, no final do governo Dilma, por exemplo, ela não tinha governabilidade. Ela passava, não passava. Jânio Quadros, a mesma coisa. E aí o Jânio Quadros, ele vai meter o louco. Que ele vai fazer o quê? Ele vai pensar o seguinte, porra, e se eu não... E se eu metesse o louco mesmo? O que ele vai fazer? Ele monta o plano, tá? O plano louco na cabeça dele. E o que ele faz? Ele manda esse senhor aqui, João Goulart, que era vice, tá? Lembra que a eleição para presidente e vice era diferente. João Goulart foi eleito vice, tá? E ele se elegeu presidente. Então, assim, ele manda esse senhor aqui, tá? João Goulart. E a letrinha dele? Papo reto. Ele manda esse senhor aqui pra China, cara. Alguém pega uma imagem, João Goulart na China. Bota, João Goulart na China. Ele manda esse cara pra China. Alguém pega a foto aí. Pô, essa foto tem que ter, cara. Tem que ter o João Goulart na China, por favor. Alguém manda no chat pra vocês verem. Calma aí que tá carregando pra mim. Essa daí é brava. Maluco,
O vice-presidente estava o quê? Estava na China, tá? Falando o quê? Fazendo discurso, atrás dele o quê? Porra, bandeira comunista. Tava do país, no maior exemplo, um dos maiores exemplos de comunismo do Brasil, falando com Mao Tse Tung. Porra, esse cara é o quê, meu irmão? É comunista, cara. Lembra quem foi João Goulart? Foi o cara que aumentou 100% o salário mínimo, na época do Vargas. O cara que falava de reforma agrária. O cara que falava do... O que ele tá fazendo? Ó, presta atenção assim. Meu vice, ó, tá lá na China, tá negociando com o comunista. Meu vice, ele não falava nada, ele só mandou o cara pra lá e deixou ele no jogo. Porra. Aí o que ele pensa? Ele vai pensar no seguinte, meu irmão, meu vice é comunista. A maior pressão contra mim é a UDN, né? É a UDN e o Congresso. Então, se eu renunciar, quem assume por lei é quem? É João Goulart. Olha o raciocínio do cara. É João Goulart. Porra, eles não vão deixar esse cara assumir. Então eles vão pedir pra eu... Eles não vão aceitar minha renúncia. E aí eu ganho o poder de novo. Porque eu vou falar, beleza, vocês não querem que ele assuma? Eu vou assumir o poder. Mas eu vou assumir mandando. Eu vou assumir o poder, mas eu quero voltar a ser presidente, só que agora eu vou mandar. Agora vocês vão ter que aprovar minhas paradas, tá? E ele montou esse plano na cabeça dele e, enquanto o João Goulart estava na China, renunciou, meu irmão. Renunciou, tá? Botando na carta dele que forças terríveis, tá bom? Forçaram a renúncia dele. Ele pega o avião, sai de Brasília, beleza? E, porra, tava em rumo ao Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele vai um pouco, deixa o avião seguir, depois ele retorna, tá? Ele vai fazer tipo 1 hora de voo, depois vai retornar para imaginando que o quê? Tem uma comoção popular ali, tipo, volta Jango, volta Jane, perdão, volta Jane. Quando ele volta, não tinha lá ninguém. E o Congresso literalmente foi e falou: beleza, aceitamos a tua carta de renúncia, vai lá, moleque. Pode ficar fora aí da política, tá? E valeu. Pode ficar em casa, tá? Ele vai dar uma entrevista depois e vão perguntar pra ele que, pô, vocês terríveis eram essa. Ele não vai falar, tá? Ele vai enrolar e vai falar: como ousam me perguntar? São forças malignas que assolam o nosso governo. Vocês sabem que forças essas. E até me dá angústia falar delas. Nem vou falar mais. Ele não contou que forças terríveis eram essas, tá? E forçaram ele a renúncia. Mas esse foi o plano do cara, tá? E não deu certo. Quem assume é quem? É Jango Goulart. Jango, um brabo. Jango, de Jango, tá? É ele, mais ou menos, tá? Eu já falei um pouco sobre Jango aqui, tá, galera? Então vou ser bem breve, mas o Jango tem uma história política que eu já vim conversando com vocês. Foi ministro do Trabalho no governo Vargas, foi vice-presidente com o JK e com o Jânio Quadros. Então, assim, era um cara de extrema importância, um político que nasceu no Rio Grande do Sul, tá? Era um cara extremamente influente lá. Inclusive, o seu cunhado, tá? Nesse momento agora que a gente tá falando, era governador do Rio Grande do Sul. O Brizola, né? O Brizola, beleza? Brizola era o quê? Ele era, basicamente, governador. Então, era assim, um cunhado do cara. Então, a gente já vai ver que o homem é brabo. Só que, cara, uma coisa, o Jânio, apesar da loucura do Jânio, uma coisa ele tava sensato. Não iam deixar esse cara sumir. Tranquilo até aqui? Vocês sabem, né, galera? Eu só passar rapidinho aqui. Pô, o que ele defende? Justiça social, direitos trabalhistas. Tudo que eu já falei, tipo, nas últimas aulas. Passando rápido, tá? Reforma agrária. Porra, ele era um cara assim, que ele era mais pra canhota, tá? Não era um comunista declarado, beleza? Nunca falou, porra, eu sou comunista. Mas ele era mais pra canhota. Tranquilo até aqui? De boa? Então, quando ele renuncia, tá? Quando ele renuncia, ele tá lá na China. Tranquilo? E, porra, aí começa a ter uma resistência militar falando, não, vamos dar um golpe nesse cara, porque ele tá fora, ele assumiu fora do solo nacional. Esse cara tá na China. Se a gente der um golpe nele agora, essa era a trama militar que começou aí. Se a gente der um golpe nele agora, porra, a gente vai dar um golpe ilegal. Porque o cara tá fora do solo nacional e ele pode dizer que ele abandonou pra ficar na China, comunista. E aí o que o Congresso não vai deixar? O Congresso dá um outro golpe. Antes que dê merda, antes que os militares assumam, o parlamento vai lá e o Congresso, né, vai lá e tira o poder do presidente, tá? Eles vão instaurar, tá? Instituir o parlamentarismo. Tranquilo até aqui? Instituir o parlamentarismo. Beleza?
que é isso? É tirar o poder do presidente. Como assim? É tipo, por exemplo, lá na Inglaterra, existe o rei, não existe o rei? Mas o rei só representa o quê? Um poder popular. Ele não tem uma função política muito poderosa, né? Ele tem até algumas funções políticas, pode dissolver o Congresso, tá? Mas é muito mais retraída, beleza? O presidente seria só o quê? Uma figura, um representante popular, porque não teria poder executivo de fato. Teria poder executivo e esse é o Congresso. Então, eles vão instituir essa parada. É um golpe, tá, galera? Isso não é legal, não. Beleza? O presidente ficava esvaziado de poder. E aí o Jango vai, porra, vai ter que aceitar, porque ele. Vão falar, o Congresso vai falar, ó. Inclusive quem vira o chefe de Estado, entre aspas, né? É o Tancredo Neves. Aí ele vai falar o seguinte, pô. Ele vai falar o seguinte, ó. Camarada, se eu não desse o golpe, tu ia perder o poder de qualquer jeito. Que aí os militares iam assumir e iam derrubar você do poder. Então, pô, tu ainda é presidente, tá? Fica de boa aí e tudo mais. Tranquilo? E o que acontece é o seguinte: o que acontece, beleza? É que Leonel Brizola, cunhado dele, vai começar uma campanha, tá? Vai demorar um tempo, mas ele começa uma campanha chamada Campanha da Legalidade. Que vai começar, porra, desde o Rio Grande do Sul vai começar a se espalhar, vai começar uma marcha, falar em rádio, tá? Falar em palanque, comícios, falando que, porra, de qualquer forma, era pro João Goulart, tá? Ter assumido o poder, porque ele é vice-presidente, isso é anticonstitucional. Então eles queriam o quê? Legalismo. Legalismo é o quê? Cumprir as leis, cumprir a Constituição. Então o Leonel Brizola vai fazer uma campanha e vai o quê? Porra, começar a ter um apoio muito popular, tá, galera? Um apelo popular muito grande. A galera vai falar, porque assim, quando o povo olhava o Jango, ó, vamos lá, quando o Carlos Lacerda olhava Jango, ele olhava o quê? Um comunista, não olhava? Carlos Lacerda. Porra, reforma agrária, é, distribuição de renda, o maluco falava das paradas, aumentou o salário mínimo. Esse cara é o quê? Comunista. Pro Carlos Lacerda. Agora pro povo, mano, ele é o Vargas, pô, tá ligado? É o Vargas. E o povo ainda tinha essa memória do Vargas. Porque ele trabalhou com o Vargas, aumentou o salário mínimo pra todo mundo, ajudou o trabalhador. Então, o trabalhador, pô, esse cara era o Vargas, mano. Então, assim, a galera começou a apoiar, e começou a apoiar a legalidade pro João Goulart voltar. Até que, por muita pressão, em 63, o Congresso vai ter que estar um plebiscito, tá? Um plebiscito para ver o que ia acontecer se o povo queria a volta do presidencialismo. E, basicamente, vai vencer o presidencialismo com mais de 80% dos votos, tá? A galera quer o João Goulart no poder, beleza? E ele vai recuperar os plenos poderes presidenciais previstos na Constituição, tá? E ele assume. Quando ele assume, cara, ele vai basicamente iniciar, porra, mandando uma carta pro Congresso falando, ó, estamos em paz, eu não sou comunista, não vou fazer reforma agrária, não vou fazer nada disso, tranquilo? Ele manda uma carta apaziguando as paradas com o Congresso. Houveram poucos plebiscitos. E aí, qual é a questão? Qual é a questão? Ele vai lançar já no início, beleza? No início ali, não no início do governo do presidente João Goulart, mas em 63, que é quando ele recupera os poderes presidenciais, ele começa de fato a governar em 63, né? Então, ele começa, porra, a instaurar um plano, tá? Que é o plano. Como é que é o nome? Acho que não tá aqui. É o plano trienal, tá? Beleza? Plano trienal, que era basicamente visava o quê? Visava, beleza? Primeiro, diminuir a dívida externa, aí, porra, o pessoal do DN falou, não, é tranquilo, beleza? Aí falava o quê? Porra, redistribuir a renda. Aí os caras falavam, porra, comunista, tá? Comunista, papo de comunista, porra. Aumentar investimento em educação, porra, é coisa de comunista também. Estranho, pô, esse maluco tá aqui, querendo tirar dinheiro da Reserva Nacional pra botar em educação? É comum, né? Tá? E assim, tinha uns certos planos, beleza? Mas o plano principal era o quê? Esse plano trienal focava em pagar o FMI, tá? Então tinha um plano bem estruturado, sem o quê? Sem fuder o social, tá? E aí ele começa a contratar os ministros, tá, galera? Começa a contratar os ministros. Porra, porra, ministro da Educação, Paulo Freire. Contrata o Darcy Ribeiro, Ministério da Cultura. Paulo Freire, comunista. Darcy Ribeiro, comunista. Cara, o cara começa a chamar uma porrada de ministério da esquerda, da canhota, pô. Começa a chamar um ministério só de comunista. Beleza? E já começa uma pressão muito grande.
tá? Muito grande, muito grande, muito grande. Beleza? Carlos Lacerda lá, ó, sentando o pau nele, falando, pô, esse filho da puta, não sei o quê. As mídias tal, começam a falar, pô, esse cara é comunista. O exército tava tenso, tá? O exército tava tenso. Os quartéis começam a ficar mais politizados e mais politizados e mais politizados, beleza? Até que vai ocorrer uma revolta dos sargentos em Brasília. Assim, revolta do sargento não tinha nada a ver com o João Goulart, não. Era uma revolta sobre elegibilidade. Os sargentos queriam ser elegíveis, tá? Porque assim, os oficiais de alta patente poderiam ser elegíveis. Os sargentos não. E aí eles fizeram uma revolta. E essa revolta foi o quê? Foi, porra, reprimida pelo exército. Isso em Brasília. Aí o João Goulart vai descer lá do Planalto Central, vai, porra, vai andando até lá os sargentos, tá? Até a casa dos sargentos. E vai defender os sargentos. Falando, não, porra, a gente tem que conversar e tudo mais, não é assim, não tem que reprimir os caras. O exército vai achar isso uma afronta absurda, porque, pô, pro exército, se o sargento tá se revoltando, isso é insubordinação. O sargento não tem que questionar, pô. O sargento, ele é a praça, pô. Ele não é oficial, ele não tem que falar de nada. Ele tem escola superior de guerra? Não tem. Então ele tem que obedecer. Então não pode se revoltar, isso é insubordinação. E assim, o João Goulart vai apoiar os sargentos, tá? E vai dar uma treta do cacete, cara. Isso vai, assim, vai deixar o exército muito puto mesmo, tá? Beleza? E aí, cara, e começa a questionar, porra, ô João, tu não tinha falado que você não era comunista, cara? Qual é a tua? E o Congresso começou a questionar ele, porra, a gente devolveu teu poder, fez o plebiscito, mas e aí? Tu não vai fazer nada não? Tá, beleza, tá botando umas medidas pra pagar o FMI, mas até agora tu tá indo pra canhota. Qual vai ser a tua? E começa uma pressão, tá? Do Congresso, dos militares, pra ele, porra, tomar as posições dele. Beleza? Ao outro lado, vai ter o povo que, porra, clamando pra ele cumprir, para ele cumprir o plano trienal. Pra ele, porra, distribuir renda e tudo mais. A galera da esquerda, os intelectuais da faculdade, os ministros dele, que são da esquerda, vão começar a conversar com ele falando, cara, precisa fazer uma coisa pro povo, pra população, você não pode, tá? Você não pode, porra, não fazer nada pro povo. E assim, ele vai ter que escolher um lado, tá? Ele vai ter que escolher um lado. E, cara, ele vai escolher esse lado aqui, tá? Ele vai escolher o lado da esquerda. Não sei se tá aparecendo na direita, porque eu não sei se espelha aqui. Tá aparecendo à esquerda pra vocês? Aí tá aparecendo direita, né? Tá, então ele escolhe esse lado aqui, ó. Tá? Escolhe o lado, beleza? Esse lado aqui. Da esquerda, não, né? Meu Deus do céu, tá? Ele escolhe o lado vermelho. O lado vermelho da força. Tá? É... Beleza? E o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar com um papo nacionalista pra caraca, tá? Vai começar o quê? A falar, porra, que o petróleo é nosso, tá? Algumas refinarias privadas, ele vai começar falar, cara, nossa parada deveria ser do Estado. Começa o quê? A criar vários impostos para as empresas privadas, tá, beleza? Vai começar o quê? Um processo de tomada das empresas privadas, tá bom? Beleza? É um processo lento, tá, galera? Não é, pô, confiscar aqui, não, foi assim. Foi um processo que, de tentativa de compra das empresas privadas que exploravam algumas refinarias, algumas coisas no Brasil, tá? Disléxico, Pedro, é foda. Já começa esse processo. Mas a merda mesmo vai acontecer porque esse processo é muito lento. Não é um processo rápido, não. A merda vai acontecer quando ele vai lá no Comício Central e vai falar das reformas de base. Tá? Deixa eu ver essa porra que o Cal tá botando aí. Depois eu vejo isso, cara. E aí ele vai começar a falar da reforma de base lá no Comício Central. Eu até pedi pra eu botar um áudio aqui, dele discursando ali. Eu não vou botar o vídeo todo, não, porque. Mas vocês veem, cara, se vocês pegarem um discurso do Vargas, vocês veem que ele fala muito parecido. Vou botar aqui pra vocês escutarem. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida,
irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Vocês já entenderam, né, pessoal? E aí, ele vai, propor reformas de base, tá? Que é o quê? Reforma bancária, facilitar o quê? O crédito para produtores, mas principalmente para pequenos produtores. Reforma urbana, que é o quê? Ó, o que é reforma urbana, cara? Tá aqui, galera, aqui tá escrito bonitinho, mas eu vou falar na prática para vocês entenderem, tá? Reforma urbana é o seguinte, meu irmão, prédio tá desapropriado, não tem ninguém no prédio, por 5 anos, o Estado vai confiscar, tá? O Estado confisca. Tipo, tem uma casa vazia, o Estado vai confiscar, por quê? Para alguém morar no lugar, para fazer alguma habitação popular, alguma coisa suficiente para o Estado, tá? Reforma eleitoral, que é o quê? Extensão para os analfabetos votarem. Reforma fiscal e tributária. Galera, basicamente o quê? Taxação de super riquezas, tá? Beleza? É basicamente isso, que é o papo que até hoje não foi imposto, né? Até hoje não conseguiram, mas até hoje tem esse papo de o quê? Taxar grandes riquezas, né? Foi ele que sugeriu isso aqui. Mas ele fez outras coisas, né? Aumenta a remessa do... Mas principalmente é o quê? Quando a gente fala da reforma fiscal e tributária, taxar grandes riquezas. Reforma educacional, que é basicamente o quê? 10% do PIB o PIB brasileiro tem que ser investido em educação, tá? E reforma agrária. Reforma agrária fudeu, né? Quando ele mandou essa reforma agrária, maluco, começou a ligar a gente dos Estados Unidos pra cá e tudo mais, falando, porra, tem que conversar sobre esse cara aí. Tipo, sério, tem ligações, tá? Tem várias ligações, tem uma ligação do Kennedy, depois o Kennedy morreu, tá? O Kennedy já, porra, questionou, tipo, o Jânio e o João Goulart, tá? Depois teve outro presidente dos Estados Unidos, esqueci qual foi o próximo, cara, me fugiu da cabeça agora, tá? Que vai ligar falando que, porra, peraí, e qual é desse Jango aí, cara? Esse Jango, ele é comunista, porra. E assim, começa uma ideologia nos Estados Unidos, depois da morte do Kennedy, que é o seguinte, cara, não podemos mais deixar nenhum governo comunista assumir o poder, tá? Porque assim, Cuba virou comunista, Cuba tá no quintal dos Estados Unidos. Vai ter aquela coisa de crise dos mísseis lá, vocês vão estudar isso depois com a Lulis, né? Vocês vão estudar com ela. Então assim, porra, no quintal dos Estados Unidos surgiu um país comunista. Cara, tem uma ligação que ligam pro presidente dos Estados Unidos, não é o Kennedy, é o depois, fala o seguinte, ó, tu não tá entendendo. Os caras mandam um espião pra cá e o espião liga e fala, ó, tu não tá entendendo. Vazou no Wikileaks isso, tá? Isso não era oficial. Não, isso era oficial, mas só foi vazado depois pelo Wikileaks, tá? Isso era top secret. Aí tem uma ligação dizendo, ó, você não tá entendendo. Se deixarmos o Brasil se tornar comunista, ele não vai ser uma nova Cuba, ele vai ser uma nova China. Uma China nas Américas, pô. Então, assim, eles começam a incentivar o quê? Porra, derrubada do poder do João Goulart, tá? Então, foi realmente incentivado pelos Estados Unidos, tá, galera? Teve incentivos reais dos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem vários documentos pra poder dizer. Mas, de fato, o que você tem que saber, cara, a Comício Central do Brasil foi o estopim, tá, galera? Foi o estopim, de fato, pra o golpe começar a caminhar, tá bom? Não foi estopim, tipo, pra iniciar, porra, os militares na rua. Esse estopim foi a revolta dos marinheiros, vou falar se não cai. Mas o estopim que cai pra vocês é... Ele bota ali. E tá vendo? O que vocês escutaram no trecho? Reforma agrária. Porra, vou dar pro trabalhador um pedaço de terra pra trabalhar. O que é reforma agrária, galera? Pra quem não sabe. Reforma agrária é eu pegar terras improdutivas e férteis de um dono, beleza? Que não usa aquela terra e dar pra alguém que porra, precisa trabalhar ali. Entendeu? Alguém que não tem terra. Uma pessoa que sem terra, não tem terra pra produzir. Eu tiro do cara que tem a terra e não tá produzindo e dou que quer produzir. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia da reforma agrária, né? Porque, assim, se a gente for analisar, agora falando de geografia, no contexto do Brasil, mais ou menos, entrando numa matéria externa, né? Mas vocês podem pesquisar. Mais ou menos, menos de 50%, cara, menos de 50% das terras, mais ou menos 40 e pouco, tá? Das terras do Brasil férteis, 100% das terras férteis, só 40 e pouco é produzido, tá? Só 40 e pouco das terras férteis do Brasil que tem donos, tá? Não tô falando terra sem dono, não. Terras férteis brasileiras, agrárias, ou seja, que não estão em ambiente urbano, que são férteis e têm donos. Não tô falando de terra devoluta, terra que ninguém mexe. Terras que têm donos. Só menos de 50% delas é produzido. Porra. E quando tu vai ver quem são os donos da terra, são donos
latifundiários. O que eles fazem com essa terra? Especulação imobiliária, né? Então, assim, especulação imobiliária, ele tenta o quê? Ficar com aquela terra para vender. Ele não quer produzir naquela terra. Ele quer deixar aquela terra, esperar aquela terra valorizar, tá? Ou surgir uma cidade perto, ou alguma coisa vai acontecer. E ele vai lá e vende caro, mais caro do que... Ou do que ele comprou, ou do que ele tomou, né? Porque aqui no Brasil tem vários casos de grilagem, que é o cara, porra, tomar terra, poçar terra, tá? É poceiro mesmo. Antigamente, né, você... Talvez na tua aula de geografia, tu imagina que o grileiro é um cara que é, tipo, maluco da roça, tipo, não tem terra nenhuma. Quando a gente imagina um grileiro, porque o grileiro surgiu meio assim, o poceiro de terra, o cara, pô, chapéu de palha, não sei o quê, o cara lá do interiorzão vinha, invadia uma terra, tomava e fazia um documento da terra, botava num... Por isso que o nome é grileiro, né? Ele botava numa cambuca cheia de grilo, o papel envelhecia e ele fingia, ó, eu tô morando nessa terra há 5 anos, o cara acabou de chegar ali. E aí, pela lei, você pode ter direito a ficar na terra se você está morando há mais de 5 anos, tá? O poceiro, antigamente, era esse cara, assim, pô, maluco pobretão lá do interior que usava essa malandragem pra pegar um lugar pra morar. Agora, hoje em dia, quando a gente vê grilagem, maluco, tu vê grilagem de maluco que é latifundiário já, cara. Tipo, são os caras gigantes tomando terra dos outros. Tipo, de outros latifundiários, de pequenos produtores, que é pior ainda, né? Então, assim, é bizarro o negócio. Tem várias regiões, Bico do Papagaio. Depois pesquisem um pouco sobre isso que cai pra vocês em geografia, tá? Outra parada também, depois pesquisa um caso de grilagem de Búzios, pra vocês verem uma parada doideira lá, que aconteceu. Pode cortar essa parte aí na gravação. Essa parte, a última parte sobre o Búzios que eu falei. Beleza, agora vamos voltar aqui. Mas pesquisem que tá aqui na aula sobre isso. Enfim, é foda, cara, é foda, pessoal. Sei lá, vai com uma porra, uma coisa dessa história aí, depois. Não sei, né? Vai que, né? Tem que crescer otimista, imaginar que o projeto vai ter uma aula que vai viralizar aí, né? Vai que. Mas vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. É... Tô falando sério, tá? Não tô brincando, não, para tudo corte. Mas vamos lá. Voltando pro nosso raciocínio aqui, tá? Então, reforma agrária é isso. Porra, eu distribuir terra que é fértil e não tá sendo produzido nada, porra, pra dar pra alguém que precisa ou que quer produzir, beleza? E porque, pô, produzir vai ser bom pro Estado, vai ser bom pra pessoa que precisa da terra, né? Então, totalmente uma ideia assim, que é viável pensando no viés humanitário, tá? Pensando no viés humanitário e em soberania nacional, no viés nacionalista, faz sentido. Agora, pensando por outro viés, um viés mais liberal, focado principalmente em propriedade privada, é meio complicado você fazer isso, tá? Liberal, tô falando liberal raiz, tá? Não é esses liberalismos mais recentes, não. Mas um liberal raiz, assim, uma galera... Ou até um conservador, tá? Beleza? Um conservador, porque a gente tá falando da direita no Brasil é meio doido, de liberal e conservador, né? Às vezes um liberal e um conservador, eles, às vezes se encontram numa mesma ideia ali, né? Falando do liberal e conservador brasileiro, tá? Aqui no Brasil. É uma ideia que acaba se complicando, porque, porra, se um cara é dono da terra, ele tem direito, meu irmão. Não interessa. Tipo, a terra é do cara. Quem é você pra ir lá e tomar, tá ligado? Quem é você pra ir lá e tirar do cara? Se ele tem direito, porra, é legal ali de ter aquele bagulho. Essa daí que é a defesa da galera contra a reforma agrária. E vai inflamar isso na classe média baixa, classe média... Não, na baixa não, mas na classe média mesmo, na classe média alta, e nos ricos, tá? Porque essa reforma agrária é coisa de comunista. Depois que ele faz a Comissão Central, meu irmão, ele fala de reforma agrária e, maluco, já era. Já era. O golpe já tá se articulando. Os Estados Unidos vai articular, beleza? Também, um golpe. A alta cúpula do exército vai começar a debater como deve acontecer isso daí, beleza? E vai ter uma revolta dos marinheiros, de oficiais de baixa patente, eu vou falar rápido, tá? Foi uma revolta que vai acontecer, beleza? Por demandas sociais mesmo, tá? Demandas de, porra, de aumento de salário, melhores condições de vida. E vai ser todo mundo preso, esses marinheiros que se revoltaram. Aí o João Goulart vai lá e vai dar anistia para os revoltosos. Aí, porra, aí o exército vai falar, chega, mano. Tu já, pô, na revolta dos sargentos, tu já se meteu. Agora não, agora tu concedeu a anistia, acabou, beleza? Antes da revolta dos marinheiros, que se falar, que é muito mais importante para vocês, é a Marcha da Família quando disputa a liberdade. A maioria, tá? A marcha foi, pô, muito articulada por setores da classe média alta,
tá? Pela mídia, pela Hebe Camargo, tá? A Hebe Camargo foi uma das principais, né? Classe média alta, né? Desde sempre. E, cara, e assim, vai ser o quê? Uma, uma marcha pra família com Deus pela liberdade. Liberdade do quê? Tipo, vamos, porra, impedir o comunismo de avançar, não deixa quase passarem, tirem o João Goulart. Era isso que a galera tava reivindicando, tá? A Mais Família com Deus pela Liberdade era uma galera classe 98%, até mais, 99%, só mesmo classe média alta mesmo. Tinha cor essa manifestação, 98% branco, tá? Então, assim, dá pra ver que a galera era, tipo, totalmente ali da classe média alta, né? Que nessa época, porra, se hoje em dia já existe uma grande diferença racial mesmo, né? Sim, tem uma grande diferença se a gente for analisar população pobre, população rica em cor, né? Ali isso aí mostra em evidência que 99% da galera branca, beleza? Classe média alta e branca, 99%. Os dois dados, tá? Então, assim, isso pode cair pra vocês, tá? Alguns, não vai perguntar, porra, a estatística. Vai perguntar pra vocês interpretarem, tipo, num viés racial, falando, porra, a população branca até hoje mantém, tipo, entendeu? Pensem nesse. Vocês entenderam, né? População branca até hoje mantém a maior parte da porcentagem de pessoas com mais dinheiro. Pode cair dessa maneira para vocês. Também pode cair o quê? Mostrando que, porra, só rico que tava ali na manifestação, rico não, classe média também. Mas a maior parte foi classe média, tá? Beleza? Mas assim, cara, classe média, não tô falando que é rico não, tá? Classe média, mais ou menos, tá? Classe média baixa ali no final, classe média média. Então assim, cara, teve sim, o golpe teve apoio popular, cara. Tá? Teve apoio popular, beleza? Só não foi o quê? Do trabalhador mesmo, porra, chão de fábrica, não. Mas não tá, óbvio que vai ter exceções. Mas teve apoio popular, teve apoio de classe e sociedade que apoiavam o golpe de acontecer, tá? E eles vão sair pedindo realmente pro exército tomar providência. E aí o Jango, beleza? O Jango, porra, cara, vai discursar de novo pros marinheiros e pros sargentos, falando, porra, defendendo reformas de seu direito. Cara, assim, explorou para dar um golpe nele. Mas ele já tinha escolhido um lado, já sabia o golpe. Então por isso que ele tava pagando. Abel botou aqui o que eu já falei, tá, cara? Ó, ele não apoiou os Estados Unidos contra Cuba, né? Eu tinha falado mais ou menos isso com vocês, que os Estados Unidos estão planejando, influenciando. Cara, inclusive, falam que muitas dessas articulações, talvez até da Marcha foi financiado pelos Estados Unidos, tá? Existem, tá, isso aí não é comprovado especificamente, mas é comprovado de fato que os Estados Unidos atuou, beleza? Na derrubada do Django. Tranquilo? Até aqui? Ó, aqui, ó, Comícia Central, né? Beleza? Aqui, ó, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Pessoal indo lá, ó. Beleza? Ó, João Goulart e Kennedy revistam tropas americanas em Brasil de 1952. Eu não entendi muito bem essa imagem, não. Não entendi. Ó, aqui ele mesmo no Comício Central, tá? Beleza? Ao lado de sua mulher, Maria Tereza. Beleza? E de Darcy Ribeiro. Aqui, ó, Automóvel Clube, discussão dos marinheiros e sargentos, defendendo os direitos dele. Beleza? E aqui da Revolta dos Marinheiros, que ele foi lá e ele mundo. Aqui eu já mostrei pra vocês, eu acho que ele no Comício Central, né? A contradição política. Kennedy na esquerda e ele na direita. E aí o que vai acontecer, galera? O que vai acontecer é que o inevitável ocorre, tá? Beleza? Olimpo Mourão Filho, beleza? Em 31 de março de 1964. Cara, na verdade, não só o Olimpo Mourão Filho, ele foi o cara que fez. Se você não lembra, foi ele que ajudou o Vargas com o Estado Novo. A galera já era um golpista já experiente, né? Então, o que ele faz? Castelo Branco começa a conversar e falar, porra, eu acho que a gente não tem Castelo Branco. E assim, ele era um cara mais moderado, não sei se ele deveria fazer mais, tem que esperar pra ver o que vai acontecer. O general Olímpio Mourão Filho recebe uma ligação dos Estados Unidos e vai atender e vai falar, ó, vocês precisam tirar o Jango imediatamente, que esse cara vai fazer uma revolução comunista.
Vocês viram o Comício Central como é que tava? Meus informantes. Falar aqui do jeito mais que vocês mais gostam, né? Hey, Mourão, you need to dar um jeito no nosso Bravo Mourão Filho. Perdão, nosso Bravo Jungle, né? Jungle é um comunista. Jungle is red. This is Jungle. Red. Tá? Vermelho. O cara é comuna, pô. Ele vai falar, please, Mourão, do a punch, um golpe, tá? Um soco. Do a punch em... sacanagem, tá? Vai falar, porra, dá um golpe no... dá um golpe no João Goulart, meu irmão. Se tu quiser, eu boto um porta-avião aqui. Ele bota um porta-avião. Ele vai falar, não, se tu quiser não, eu já tô mandando. Pode partir pra porrada. Se der ruim, a gente vai ajudar. Tá? Ele vai literalmente colocar, cara, um porta-avião, maluco, no litoral do Rio de Janeiro. Beleza? Falando o seguinte, se falhar... o Jango tava no Rio. Ele falou, marcha até o Rio, prende esse cara, derruba esse cara. Se falhar, a gente vai deixar um porta-aviões aqui, tá? Pra ajudar vocês nesse golpe. Beleza? Maluco, é o nome do tem um nome, tá? Então isso aqui é oficial. Tá? Beleza? E... que é literalmente a operação que deixaram um porta-aviões aqui. E Mourão vai marchar rumo ao Rio de Janeiro, tá? Jango vai saber, vai descobrir, tá? Vai ser surpreendido, né? Vai saber, não com antecedência, não. Tipo, cara, os caras estão vindo aí, ó, meu irmão. O cara vai ser lá de Minas Gerais e vai receber um telegrama dizendo, o pessoal tá chegando aí, meu irmão, vai embora. Ele vai pegar um avião correndo pra Brasília, beleza? Só que aí o Mourão faz o quê? Ele vai pro Rio, beleza? E começa, a fazer uma insurreição ali nos quartéis. Fala, cara, vamos marchando até Brasília. Vamos tirar esse comunista do poder. E os quartéis vão começar a apoiar, um general, né? Um oficial de altíssima patente. Vou começar, e que todo mundo já tava puto com o Jango. Vai ser fácil pro Mourão Filho conseguir o apoio que ele precisava para derrubar o João Goulart. Ele vai marchando, beleza? Vai até Brasília. E quando ele descobriu que o exército estava marchando para Brasília, Jango já sabia que tinha perdido. Tá? Jango já sabia que estava derrotado. E ele voa para o Rio Grande do Sul. Tá? Por que Rio Grande do Sul? Terrinha dele, beleza? Terrinha onde ele nasceu. E onde tinha um apoio político ali. Que era seu cunhado, Leonel Brizola, governador. Tudo bem? E ele vai até o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, desce, tá? Em Porto Alegre. E quando ele chega lá, tá? Ó a fotinho, essa foto é muito pica, cara. Ele se depara com uma imagem aqui desse senhor aqui. Nada mais é que Leonel Brizola já com fuzil no braço. Falando pra você. Presidente, terceiro comando do Exército está à sua disposição. Nós resistiremos. Falando que basicamente o Rio Grande do Sul, o Exército do Rio Grande do Sul ia o quê? Apoiar e ia resistir pela legalidade. Não iam deixar eles darem um golpe militar no Jango. Aí o Jango vai falar o seguinte: meu cunhado, eu prefiro... agora que eu vi que botou um vídeo aí. Eu prefiro ir para o exílio do que ver uma gota de sangue brasileiro sendo derramada. E ele vai para o Uruguai se exilar lá, beleza? Vai para o Uruguai e depois a gente vê o que acontece com o nosso queridíssimo Jango. E agora começa uma fase complicadinha do Brasil, né? Uma fase, talvez uma das mais complicadas que o Brasil já passou, né? A gente vai conversar na próxima aula. O regime, a ditadura civil-militar. Beleza? O Forte de Copacabana. Só a ditadura militar, tá ligado? É um dos primeiros a se levantar, impulsionando a adesão constante de militares que, tolhidos mas acabou agora, pelo seu senso de disciplina, vão compreendendo que indisciplina mesmo era ficar ao lado das autoridades que haviam criado e fomentado a desordem para implantar o comunismo.
Botaram um tanque na frente da casa do Jango, de Wolverine. Eles marchando, ó, em rumo a Brasília. Palácio da Guanabara, beleza? E foram até o Palácio da Guanabara mesmo, cercaram o Palácio da Guanabara. Beleza? Então é isso, galera. Pô, essa aula não foi longa não, cara. Foi uma horinha, né, de aula. Uma hora e